Fala galerinha da Maestria de Treinamentos, beleza? Aqui quem fala é Rubens e nessa jornada do Excel eu quero te ensinar como fazer funções do absoluto zero no Excel, do básico até o avançado e ainda construir dashboards do absoluto zero. Então cara, seguinte, nessa jornada do Excel eu vou te ensinar Excel do zero. Você vai poder construir sua própria dashboard usando funções avançadas. Eu estou me comprometendo nesse curso a te ensinar tudo sobre como construir uma dashboard. Se você quer sair do nível básico, se você quer uma boa oportunidade de emprego ou de estágio, se você quer construir resultados, se você quer otimizar seu tempo, vem comigo que essa jornada é para você. E seguinte galera, já dei mais de 100 treinamentos aí, Brasil afora, de Excel básico até avançado, curso de VBA, curso de dashboard, etc. Todo dia, se você acompanha a gente pelo YouTube, Instagram, Facebook ou até no LinkedIn, você viu e você ainda vê que todo dia eu posto conteúdo. Todo dia, todo santo dia. Segunda de segunda. É tudo conteúdo que eu tiro do campo de batalha. Não tem brincadeirinha, não tem funçãozinha boba. É tudo função que eu uso para os meus clientes aqui da maestria e também para uso pessoal, para construir a planilha aqui para o pessoal aqui da maestria, certo? Mas Rubens, o que é uma dashboard? Eu vou mostrar alguns exemplos de dashboard que nada mais são que painéis de controle, onde você coloca indicadores. Indicador financeiro, indicador de vendas, indicador administrativo, enfim. Você coloca indicadores para você ter uma ideia de como está indo a sua área, como se ela está tendo bom desempenho. Mas Rubens, eu não sei nada de Excel. Eu mesmo assim eu posso aprender tudo isso que está prometendo? Pode. E olha só, eu vou te mostrar um depoimento do Lucas, que fez nosso treinamento de Excel básico até avançado, mais dashboard. Ele entrou no ramo de consultoria e hoje ele dá show. Simplesmente ele consegue extrair qualquer dado, sabe analisar qualquer dado que ele pega dos seus clientes e com isso, com as dashboards que ele cria, ele consegue tirar conclusões preciosíssimas que aumentam o lucro dos seus clientes. Olha só. Fala galera, meu nome é Lucas, sou consultor de gestão. No início desse ano me deparei com um projeto em que eu utilizava bastante Excel e eu achava que sabia, né? Já tinha feito outros cursos e tudo mais e durante o projeto não conseguia ter muita agilidade para fazer, gerando até um certo atraso. E aí eu me deparei com a Maestria Treinamentos a partir dos conteúdos e seguindo eles nas redes sociais, em que eu vi que eles tinham um curso completo de Excel. Eu fiz esse curso e durante eu estava fazendo esse curso, que era um curso muito rápido, um curso muito objetivo no que é realmente necessário de Excel, eu consegui dar um final muito mais rápido às planilhas que eu estava desenvolvendo para um cliente, onde eu basicamente automatizava todos os processos de gestão dele para um dashboard e tudo mais. Então agradeço muito a maestria, eu gostei muito do curso e conseguimos aí fazer bons resultados nos nossos projetos. Então galera, aqui é uma planilha, um banco de dados em que eu tenho do meu cliente de gestão. Desse banco de dados eu faço o tratamento aqui, onde no curso eu aprendi que é uma tal de chamada planilha lixo. Essa parte aqui, ela não é vista pelo usuário, é apenas visto para o usuário um programinha que eu posso mostrar no final. E aqui a partir disso o meu cliente ele só vai mexer, só vai trazer esses resultados aqui para ele, onde ele consegue ver o estoque mínimo, a média de venda que ele precisa, que ele teve, o máximo de vendas, a quantidade. E aqui a partir de cálculos que ele faz na nossa planilha lixo, eu consigo estar gerando aqui quanto é a previsão com o menor erro possível de vendas na próxima semana para ele organizar a sua produção. Aqui eu consigo puxar o lucro, consigo puxar diversas outras coisas, o dia da semana de cada prato, aqui no caso dessa dashboard, onde ele vai, onde ele vende mais, onde ele vende menos. Tá? Os custos e o faturamento. E se você ainda não acredita e não confia na nossa metodologia, eu fiz jornada do Excel justamente para isso. 100% online,
100% gratuito, com a metodologia que eu desenvolvi para pessoas sair do absoluto zero no Excel, saber fazer qualquer dashboard na sua área de trabalho, vendas, logística, financeira e assim por diante. Eu vou começar com as funções mais usadas pelo Excel, as mais fáceis, as mais básicas, e eu vou subindo o nível. Mas mesmo com essas funções mais básicas e essas funções mais usadas no Excel, já vai ser possível você criar suas primeiras dashboards. E se essa jornada do Excel chegou até você, cara, é o destino. Ou você ou alguém perto de você está precisando de Excel, ou vai precisar de Excel. Então agarra, cara, é 100% online, 100% gratuito, não perde. Vamos lá. Mas antes de continuar, eu vou contar para você rapidamente como eu comecei a aprender Excel. E daí eu enxerguei aí as dificuldades que o pessoal tem com Excel, porque eu vi que eu tinha dificuldade, para depois montar uma metodologia que servia para qualquer pessoa aprender Excel a partir do zero. O engraçado é que quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu não sabia nada de Excel. Quando eu falo nada, é nada. Para mim, Excel era coisa de gente que mexia com informática. Tem pessoal de TI que mexe com programação e tal. Porque eu não sabia nada, eu não sabia nem o que era Excel. Não sabia nem fazer uma conta de somar no Excel. Não sabia quando eu entrei na faculdade de engenharia. E funções, então, o que era função de Excel? Para mim, sabia nada. Eu tinha que fazer alguma conta, eu tinha que fazer alguma função assim, né, da matemática, eu tinha que usar alguma fórmula, papel, caneta, calculadora. Era isso que eu sabia, era isso que eu mexia. Simplesmente isso. Papel, caneta e calculadora. Se eu batesse algum número errado lá, eu nem ia ver, porque, né, no Excel é muito fácil você ver uma função, né, fica toda aberta, só você mudar um número aqui, um número ali. Só que você baixa na calculadora, como você sabe qual foi a conta que você fez, né? Então, análise de dados, zero. Não tinha como comparar dados se eu não perdesse um tempo ali fazendo as contas. Aí começou, né? Eu comecei a passar uns períodos de engenharia. Eu vi que eu tinha que, né, dar um jeito na minha vida, né? E peguei o Excel. Vamos lá, Excel. Eu e você aqui, um tete a tete. Vamos lá. Comecei, sabia nada. Não sabia fazer nada. Aprendi a somar no Excel. Ó, já é alguma coisa, né? Agora, fazer trabalho, dashboard, analisar dado, usar função avançada que eu via alguns alunos mexendo, que fazia muito mais rápido, que poderia otimizar bem o trabalho do pessoal, ficava muito mais bonito, os gráficos do pessoal ficava até babando, estava bem distante. Eu olhava assim no horizonte, ó, não via nenhuma luz. Ó. Eu via eles lá no horizonte e eu estava aqui só sabendo fazer minhas continhas de mais e menos. E aí o que aconteceu? Os períodos foram passando. Eu comecei a fazer alguns projetos extras da faculdade, né, para me capacitar mais. E eu via que se eu não soubesse Excel, eu ou ia demorar muito tempo para fazer, ou então eu ia ter que ficar pedindo ajuda para amigos meus. E apesar de eles serem amigos meus, você deve saber que não é muito legal a gente ficar pedindo ajuda toda hora para fazer um trabalho, certo? Mesmo sendo amigo nosso. É chato, tipo... É bem melhor você mesmo pegar e você mesmo fazer na sua hora, no seu tempo, sem pedir, sem precisar da ajuda de ninguém, você depender de você mesmo. Então eu senti essa necessidade e eu meio que vi que não estava dando mais, eu tinha que aprender Excel. Quanto mais tempo passava, mais eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. Cara, eu fazia gráfico num papel milimetrado, velho. Quem faz gráfico hoje em papel milimetrado? Ninguém faz. E eu fazia no papel milimetrado gráfico. Laboratório de Física e de Química, que é uma matéria de engenharia que a gente sempre fazia. Tem que fazer gráfico doidado. Eu tinha que fazer gráfico em papel milimetrado, que eu não sabia mexer no Excel. Enquanto que tinha o fulaninho ia lá, dava 4 ou 5 cliques ali no Excel, fazia um gráfico mais bonito e melhor que o meu. Rapaz, como isso era possível? Era um absurdo. Fora a pressão de professor, né? Nossa, vocês têm que aprender a mexer no Excel, porque lá na indústria porque geralmente o pessoal quer ir para a indústria, quem faz engenharia, né? Quando você for lá para a indústria, você não vai ficar fazendo continha no papel, na calculadora, não. Tem que fazer no Excel. Nossa senhora, aí que eu falei, putz, agora que eu tenho que aprender mesmo, né? E se eu quiser ser um engenheiro, né? Que eu tá fazendo engenharia, eu quero ser engenheiro. Eu tenho que saber Excel de qualquer jeito. Mas sabe aquela coisa? Ah, tem que aprender Excel, tem que aprender Excel, tem que aprender Excel. Depois eu aprendo Excel, depois eu aprendo Excel. E fui embolando com a barriga no curso.
Fui empurrando com a barriga na engenharia. Fui empurrando, fui empurrando, fui empurrando. Sabe, você já deve ter passado por isso, né? Que você sabe que você tem que fazer alguma coisa, sabe que você tem que aprender alguma coisa, mas, sabe, não é a hora, sabe? Você vai deixando pra depois, vai deixando pra depois. Mas aí, né, o destino foi e pregou na minha testa que eu tenho que aprender Excel. Como que ele fez isso? Minha professora de cinética química, que não é uma matéria muito agradável, da engenharia química, que foi o curso que eu fiz, né? É uma matéria com dificuldade um pouquinho elevada, né? E me passou um trabalho. Passou para a sala do trabalho, né? A sala tinha ali seus 40 alunos, né? Vários repetentes, né? Como toda a sala de engenharia mais ou menos tem, né? E tínhamos que fazer um trabalho para dimensionar um reator, né? Vamos lá, o que é um reator? Um reator é um equipamentinho da engenharia química que ocorre uma reação lá dentro. Imagina um balde, certo? Aí você faz um furo no fundo desse balde, certo? Aí você vai lá e joga nesse balde água mais algum ácido. Jogou, certo? Lá no fundo do balde, os dois você vai misturar e vai reagir, certo? Isso é um reator. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que calcular o tamanho do balde, o tamanho da boca do balde. Eu tinha que calcular quanto de água tinha que entrar, quanto de ácido que ia entrar, qual é a vazão de água que ia entrar, qual a vazão de ácido que tinha que entrar, temperatura, pressão, essas coisas eu tinha que calcular, certo? Mas então eu falei, beleza, né? Já tô acostumado, né, com essas coisas, eu dou um jeito, né? Papel, caneta e calculadora. É nós 4 ali, ó, a gente se resolve. Eu vou demorar pra caramba, é verdade. Eu provavelmente vou bater um monte de coisa errada na calculadora, né? Você bate uma continha errada na calculadora. É verdade, vou ficar apagando, escrevendo um monte de coisa. É verdade, mas eu já estava acostumado. Eu já estava na minha zona de conforto, estava lindo, papel, caneta e calculadora. Mas saía, não saía? Papel, caneta e calculadora, show de bola, saía. Beleza. Mas aí tinha um detalhe, tinha um pequeno detalhe. Qual que era esse detalhe? Tinha que fazer no Excel, tinha que enviar com até 24 horas depois que ela passou isso para o e-mail pessoal dela e tinha que ser o quê? Individual. Eu poderia então pedir ajuda pro fulano do meu grupo? Não poderia, por quê? Simplesmente porque não tem grupo. Era eu e o Excel. Somente isso. Aí que eu pensei na mesma hora, ó. Beleza. Aí depois, né, que passou, né, caiu a ficha que eu tinha um dia para fazer isso. Eu tinha um dia. Eu não poderia ficar enrolando, eu não poderia deixar para depois, eu não poderia empurrar com a barriga, valia a nota, né? Em engenharia, você pode perder 1/10, você não pode perder 1/10. Você não quer acontecer depois, você vai chorar porque você tomou pau, né? Então, o que eu pensei? Primeira coisa que você pensa quando você está desesperado: vou pagar alguém, simples assim. Vou pagar o fulano, que o fulano sabe Excel, sabe muito Excel básico avançado, faz gráfico doidão, papapá. Vou pagar ele, certo? Mas aí bateu uma bad, né? E como eu nunca tinha pedido pra ninguém pagar pra mim, né? Nunca tinha saído dinheiro do meu bolso, nunca tinha sentido drama. Eu pensei assim, cara, uma hora eu vou ter que aprender isso. Uma hora eu vou ter que aprender. E eu vou pagar alguém pra fazer o meu trabalho. Além de eu não estar aprendendo, eu ainda vou perder dinheiro. Ou seja, eu nem estou enganando a professora, eu estou enganando eu mesmo. O único trouxa dessa história é eu. Porque além de estar perdendo dinheiro, eu ainda vou aprender bulhufos, vou aprender nada. Aí bateu uma bad quando eu percebi isso. Aí, né, você começa a conversar com o seu eu interno, né? Você pensa, e você ainda pensa, né? Tipo, nossa, tá. A hipótese de eu pagar alguém para fazer tá descartada. Não vou pagar, beleza. Eu tenho um mínimo de orgulho, não vou pagar. Então, eu vou pedir ajuda pro meu amigo, né? Mas aí, bateu outra bad. Falei, não é possível. Não é possível que eu tenha que pedir ajuda de novo pro fulano para fazer o meu trabalho. Não é possível. Então, eu fiquei puto. Eu falei, eu vou tentar fazer esse trem. Eu tinha um dia para fazer, não tinha 24 horas para fazer o trabalho de reatores. Eu tinha 24 horas, eu falei, eu posso até não conseguir fazer esse trabalho de reatores, mas eu tenho certeza que eu vou tentar fazer esse trabalho de reatores nessas 24 horas, e mesmo se eu não conseguir, eu vou ficar orgulhoso
da minha atitude, eu vou ficar orgulhoso do que eu fiz, porque pelo menos eu tentei. Então eu fui começar a aprender Excel. Peguei meu notebook, saí da aula, né? Meio desnorteado ainda. Cheguei na minha casa, tomei um banho, fiz um cafezinho, né? Sabe, aquele cafezinho básico. Coloquei do lado do meu notebook, abri o Excel. Falei de novo para ele pela 50ª vez. Vamos lá, meu filho? É eu e tu e eu. Eu vou apanhar você, eu vou, mas vamos lá. Beleza. Aí eu pensei, né? Como todo mundo pensa, né? Onde que eu vou começar a aprender no Excel? YouTube, né? Não tem... É o primeira coisa que surgiu na sua cabeça, você quer aprender alguma coisa. Vou aprender no YouTube, né? Beleza. Fui lá, achei um curso básico, falei, vou começar do básico. Se eu quiser começar a partir do avançado, provavelmente vai ficar um punhado de buraco aí no meio do caminho, vai ficar um monte de coisa que eu vou aprender pelas metades, então eu vou começar no básico. Peguei digitei lá, curso básico de Excel. Peguei o primeiro que apareceu. Comecei a ver o curso. E acabei de assistir o curso de Excel. Cara, foi amor à primeira vista. Falei, mano do céu, eu mudo uma célula e a fórmula, a conta muda automaticamente. É incrível esse Excel. Se eu tivesse aprendido isso antes, nossa, eu tinha jogado minha calculadora no lixo. Cara, eu coloquei lá a função para dimensionar, né, o tamanho do balde lá do reator. Aí eu mudava uma coisinha, o valor do balde, o tamanho do balde mudava. Mudava outra coisa. Eu podia testar, cara, várias variáveis. E com isso que eu poderia fazer? Eu poderia variar uma variável e deixar as outras fixas e construir gráfico, poder fazer indicador. Aí eu comecei a assistir videoaula, fiquei doido. Aí aprendi um monte de coisa de Excel naquele dia e consegui fazer o trabalho. Cara, eu fiquei muito orgulhoso de mim. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu achei a ferramenta que poderia otimizar um punhado de trabalho meu, um punhado. E como eu sou da área de engenharia, então o que mais tem lá é conta. Então, conta com o Excel, bate de frente. Cara, eu pensei, mano, por que ninguém me falou um trem desse antes? Por que ninguém me falou que o Excel é tão pica assim? Aí, o que aconteceu? Eu pensei mais um pouco, e eu mudei a pergunta. Por que eu não tomei essa atitude antes? Cara, era só ter sentado a bunda na cadeira e ter estudado Excel. Só isso. Dependia do fulano? Dependia do meu professor? Não. Dependia só de mim. Cara, e é isso que eu quero te falar aqui agora, nessa jornada do Excel. Cara, só depende de você, velho. Só depende de você ser o destaque do seu trabalho. Por onde eu passei, eu fui destaque só por causa do Excel, velho. Eu não sabia mais nada, só sabia Excel. E eu era o cara, o centro das atenções. Por quê? Todo mundo me dava dados, todo mundo me dava um monte de coisa fazendo Excel. Eu fazia assim, ó. E fazia bonito, que ninguém sabia fazer mais bonito. Ninguém sabia fazer direitinho, ninguém sabia fazer mais rápido. Só porque eu tomei uma simples atitude, sentar a bunda na cadeira e estudar Excel. Então, isso que eu quero te falar. Todo mundo pode atingir o nível extragaláctico de Excel. Todo mundo pode ficar avançado no Excel. Aí, o que começou a acontecer então? Eu comecei a ficar bom pra caramba no Excel, lá no meu curso de engenharia. Aí tinha as aulas de laboratório. Aulas de laboratório de operações unitárias, que é uma matéria lá da engenharia, química. Você tem que construir equipamento. Na própria cinética química eu também tinha aula de laboratório. E toda vez, antes da aula, a professora sempre dava um script. O que vai acontecer na aula, o que a gente vai medir, o que a gente vai testar. Aí o que eu fazia? Eu já colocava as funções, as continhas pré-prontas todas no Excel, certo? A gente ia lá pro laboratório, ficava medindo as coisinhas, eu só colocava os valores numa planilha e pronto, já gerava as contas para mim, já gerava gráfico, já gerava relatório, já gerava tudo rapidão assim, ó. Enquanto todo mundo tinha que depois dar o laboratório, reunir na casa de alguém, reunir na biblioteca, reunir em qualquer lugar, o meu grupo já estava tranquilão, porque na mesma aula, no mesmo laboratório, sem sair do laboratório, eu já tinha feito os relatórios todos automatizados. Só coloquei os valores lá que a gente escolheu lá na aula de laboratório e voilá, apareceu tudo pra gente. Enquanto estava todo mundo quebrando a cabeça, ainda com o relatório, estava eu e o pessoal do meu grupo aonde? A gente estava estudando para as outras provas, a gente tinha mais tempo para estudar para as provas daquele semestre, eu poderia levar minha namorada para ir no cinema, eu poderia ver o jogo do Corinthians, que eu sou corintiano,
eu poderia ir para academia, e tava todo mundo lá quebrando a cabeça, fazendo gráfica ainda no Excel, porque não sabia direito. E eu rapidinho fui lá e fiz. E além dessa sensação boa que você tem, você adquiriu conhecimento, e além disso, que você adquiriu um conhecimento que quase ninguém mais tinha ali, e você se destacava simplesmente que você sabia mexer num software, eu comecei a perceber também que não era mais eu que pedia ajuda, eram os outros que pediam minha ajuda para fazer as coisas no Excel. Isso é muito bom, não pelo sentimento assim, ai, eu sou fodão do Excel, mas porque eu podia ajudar as pessoas. Antes era o contrário, antes eu que amolava as pessoas com isso. Hoje, eu que ajudava elas, entendeu? Era meio que uma recompensa por eu ter amolado tanto o fulano e o ciclano. Hoje eu que podia fazer diferença com meus amigos. Eu realmente podia ajudar eles em alguma coisa. E o mais legal é que eu não me destacava só nas aulas, só no laboratório. Eu participava de punhado de coisas na faculdade. Empresa júnior, centro acadêmico, iniciação científica, projeto de extensão. Tudo que eu podia aproveitar na faculdade, eu aproveitei. Eu era uma pessoa assim, bem proativa. Eu comecei a me destacar em tudo ali. Por quê? Principalmente na área de gestão, que era a área que eu gostava, ferramentas de qualidade. Eu ia lá e construía as 7 ferramentas de qualidade, aquelas 7 principais que tem. Fluxo de caixa, ferramentas financeiras. Eu fazia no Excel para o pessoal do financeiro. Marketing, eu fazia ferramentas de marketing no Excel para o pessoal de marketing. Então, em todas as áreas, eu conseguia ajudar simplesmente porque eu sabia o danado do Excel. Aí, com o passar do tempo, pessoal, o que começou a acontecer? Eu comecei a me destacar tanto, o pessoal até me referenciava assim, você conhece o Rubens? Que Rubens? O Rubens lá do Excel. Começou a falar desse jeito. Eu era o Rubens do Excel já na faculdade. O que começou a acontecer então? O pessoal começou a me pedir aula particular, porque na área de engenharia, o Excel é extremamente importante. Então todo mundo, os professores mesmo batem nessa tecla, porque o cara tem que saber Excel. Então, como eu era a referência de Excel na universidade, começou a chover gente querendo me pedir aula particular. E claro que eu aceitei, né? Imagina só, você unir a coisa que você mais gosta na sua vida, que eu adorava, eu amava aprender Excel, amava ajudar o pessoal com Excel, e eu ganhar dinheiro com isso. Pô, é lógico que eu quero. Então eu comecei a dar aula particular de Excel. Nossa, e pra mim, aquela situação estava perfeita, eu ganhava um dinheiro legal, ajudando o pessoal com a coisa que eu mais gosto. Eu pensei, cara, será que dá pra melhorar isso? E não é que dava? Cara, eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava Excel, mais eu tinha coisa para aprender. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento da sua vida, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada. E com o Excel é bem aplicável isso aí. Eu te juro que depois dessa etapa da faculdade, eu fiquei 7 anos estudando Excel sem parar, estudando Excel todo santo dia. Ó, eu te juro outra coisa também. Quase todo dia eu encontro alguma coisa que eu não sabia sobre Excel. Cara, o Excel é um poço sem fundo de conhecimento. Tem muita coisa para você aprender Excel. Não existe uma pessoa que sabe tudo de Excel. Não existe. Excel é assim, inigualável, não tem como. Mas é claro que tem algumas ferramentas, funções que são mais aplicáveis para vocês, outras nem tanto. Para mim também tem algumas coisas no Excel que para mim não servem tanto. Mas para cliente meu serve, então eu meio que tinha que aprender tudo, porque eu nunca sabia o que vinha do meu cliente. Como eu não sabia o que vinha, eu tinha que aprender o máximo para poder ajudar ele da melhor maneira possível, certo? Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a dar tanta consultoria, a fazer tanta planilha para cliente, a dar tanto treinamento, tanto de Excel, dashboard, VBA, então eu comecei a sacar porque certos alunos aprendem mais rápido e outros não. Aí o que aconteceu? Eu, além de ficar conhecido aqui na faculdade, igual era o Rubens do Excel, começou a ampliar as minhas fronteiras. Daqui uns dias, tinha um pessoal lá do Distrito Industrial, que aqui na minha cidade de Uberaba tem, começou a me chamar para dar treinamento de Excel lá. Aí teve outro pessoal que começou a me chamar para dar aula particular. Aí vai o cubinho do Excel, pipocar para lá, pipocar para cá, pipocar para cá. Daqui a pouco eu não dava conta mais de conciliar os meus treinamentos de Excel e consultoria de Excel com as aulas da faculdade, com a academia, ou seja, com a minha saúde, com a minha namorada, com a minha família. Eu nem vou contar social porque eu nunca fui de ir em festa. Então eu meio que já não tinha muito social. Então imagina só se eu tivesse. Então começou a chegar num ponto que eu comecei a engordar pra caramba. Eu ganhei, nem vou falar pra vocês quantos quilos eu ganhei. Teve um ponto que eu já não via mais minha namorada.
teve um ponto que eu só dava boa noite e bom dia para minha mãe. Eu acordava, dava bom dia, chegava de noitão, dava boa noite. Então começou a ficar meio apertado para mim dar tantas consultorias, tantas aulas assim. É claro, eu não vou mentir para você não, que o dinheiro que eu ganhava era bem legal. Tipo, enquanto todo mundo se formava, o pessoal geralmente que forma engenharia, ele não pega um cargo de engenheiro logo de cara, pega um de analista, por exemplo, que é algo mais baixo. Enquanto o cara ia virando analista e caçar emprego para ser um analista, eu já tinha um salário de um analista sem sair da faculdade. Então para mim era muito bom. Mas o que estava acontecendo? Minha saúde estava indo para o espaço. Eu não ia mais para academia, como eu falei para vocês, eu não via mais minha namorada. E se tem uma coisa que eu aprendi foi que nenhum sucesso no seu trabalho pode justificar um insucesso na sua saúde. Porém, eu ia tocando aquilo até eu formar, eu fui tocando. Fui tocando, fui engordando, fui me ferrando, mas fui aligando meu dinheirinho até formar. Aí eu formei. Aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, em vez de ter as aulas, eu vou enfiar mais as aulas da engenharia, né? Eu vou ter simplesmente mais aulas particulares, eu vou continuar com o mesmo ritmo de vida? Cara, então eu larguei meu estilo de vida. Eu simplesmente parei de dar aula particular, parei de dar treinamento. Cara, eu tinha formado em engenharia, velho. Então eu queria ser um engenheiro. Simplesmente assim. Meu pai, minha mãe, meus amigos, cara, você é engenheiro, você vai ficar mexendo com Excel? Excel é coisa de gente informática. Sabe aquela arte de superioridade? Eu sou engenheiro, sabe? Aquela coisa que geralmente o pessoal força você a pensar. Então, o que eu comecei a fazer? Procurar vaga de emprego em tudo quanto é site. Sabe aquele desespero que bate? Cara, eu não sou mais estudante, agora eu tô desempregado, velho. Então, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Foi aí então que eu comecei a assistir algumas palestras online, no YouTube mesmo, de psicólogas, que geralmente, né, quem comanda aí o pessoal de RH é geralmente psicólogas, né, que pegam esses cargos de gestão de pessoas, RH. Então eu pensei que eu poderia aprender alguma coisa, me sair bem para o processo seletivo, vocês que estão procurando, se eu assistisse algumas palestras da área de psicologia para entender melhor como que eles selecionam os candidatos, né? Aí teve uma, não esqueço, que falou desse jeito, ó. Você tem que trabalhar com alguma coisa que você faria de graça, porque assim você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida. Então ela falou, continuou falando que você tem que trabalhar com coisa que você gosta e tal. Cara, é claro que isso parece muito clichê, né? Isso você meio que ouve na faculdade centenas de vezes. Mas como a psicóloga era alguém renomada, era uma psicóloga famosa que eu vi no YouTube, eu fiquei assim, cara, isso faz muito sentido pra mim. Muito sentido. Muito, muito mesmo. Depois que ela falou aquilo, eu pensei, o que eu faria de graça para as pessoas? E só veio mais para minha cabeça. Excel, planilha, dashboard, software de VBA. Essa é a única coisa que me dava gosto de fazer e que mesmo que eu não cobrasse tanto das pessoas, eu me sentia bem em fazer, porque eu fazia bem aquilo. Cara, eu fiz tudo no Excel depois que eu aprendi. Eu fiz meu TCC no Excel. Meu TCC era um programa que calculava equipamento, que dimensionava equipamentos da engenharia química. Porque equipamento de engenharia química não tem só reator, tem um punhado. Então eu coloquei ele para dimensionar um punhado de equipamento de engenharia química. Cara, o meu programa no VBA, no meu TCC, ele falava. Quando eu abria o programa, ele falava assim, seja muito bem-vindo, fulano. As unidades de dimensionamento de equipamentos estão no sistema internacional. Cara, quando eu mostrei isso para minha professora de orientação no meu TCC, nossa, ficou de boca aberta. Era coisa que eu gostava de fazer e que eu faria de graça tranquilamente. Cara, então eu percebi, eu não posso fazer outra coisa na minha vida. Se é Excel que eu quero, é Excel que eu vou fazer. Então eu conheci um brother meu que também queria empreender na vida, né? Porque geralmente quando você faz engenharia, ou o pessoal quer indústria, ou o pessoal quer seguir a área de pesquisa, né? Fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Eu conhecia uma pessoa só, que era um amigo meu, que não queria nenhuma dessas duas áreas, queria empreender. Eu falei, eu taquei real pra ele. Falei assim, cara, eu sei muito de Excel, eu sei que você sabe Photoshop. Então você bola aí umas artes, eu vou aqui trabalhando no Excel e a gente vai tocando, beleza? Bom, beleza. Daí surgiu a nossa querida Maestria Treinamentos. Mas claro que no começo não foi fácil, né?
que professores, familiares, colegas sempre viam pra gente e falavam: cara, você ficou 5 anos penando em engenharia. Você formou em engenharia, ficou 5 anos tomando DP, sofrendo, estudando adoidado, perdendo noites em claro, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, pra formar e ficar mexendo com Excel. Eles sempre olhavam pra gente com aquela cara de nojo, aquela cara de desprezo, aquela cara de inferioridade, né? Que a gente era inferior a quem quis seguir carreira de indústria, coisas do tipo. Toda semana tinha um que falava isso pra gente, era batata. Mas eu posso falar uma coisa. Tenho certeza que esse pessoal hoje em dia tá como? É aquele pessoal que dá graças a Deus quando chega sexta-feira, que dá graças a Deus quando chega sexta-feira para ir naquela baladinha, tomar aquela cervejinha, dá 5 horas, não dá nem 5 horas de já sair do trabalho, reclama do chefe, não para de reclamar do trabalho, fica exausto de trabalhar 8 horas por dia e coisas do tipo. Enquanto eu e o Bruno, que é meu colega, a gente trabalha 15 horas por dia, a gente gosta do que a gente faz, a gente dá graças a Deus que chegou segunda-feira pra gente trabalhar, que a gente não aguenta domingo, que é um pé no saco, não tem nada pra fazer, ninguém trabalha, a gente não pode colocar a galera pra trabalhar também, então a gente adora segunda-feira. Até a gente criou até um lema: se você trabalhar num lugar onde que segunda-feira é mais esperado que sua sexta-feira, então você está trabalhando no lugar correto. Então, é nesse estilo de vida que eu e o Bruno, que é meu brother, que a gente abriu a maestria, a gente segue. A gente ajuda as pessoas com Excel, a gente gosta de ensinar Excel, então pra gente não é um sacrifício trabalhar aí o dobro que geralmente o pessoal trabalha, e sim, é um prazer. E foi mais ou menos essa minha história, pessoal. Não sei se vocês identificaram comigo, principalmente naquela parte que você ainda pede ajuda pros outros, etc. Mas foi assim que eu criei a minha metodologia. Que eu sei que as pessoas precisam para sair do zero do Excel. Eu já passei por isso, então eu meio que, tirando da treinamento, tirando da consultoria, eu peguei o jeitão das pessoas que têm mais dificuldade. E hoje a maestria é uma empresa multinacional. A gente já deu treinamentos nos 26 estados brasileiros, mais no Distrito Federal, e também já demos treinamento em outros 5 países: Estados Unidos, Tunísia, Argentina, Itália e no Chile. Mas foi aí que eu virei pro Bruno e falei assim pro Bruno: Brunão, pouco, velho. Pouco. Porque nossos treinamentos eram todos presenciais até então, né? Tudo presencial. Tá pouco, a gente já atingiu aí vários lugares, mas ainda não tá do jeito que a gente quer, você sabe disso. Ele concordou comigo. Então a gente resolveu fazer os nossos treinamentos no modo online. Então a gente criou a jornada do Excel, que é 100% gratuita e 100% online. A gente tem esse tesão de ajudar mais pessoas. E a gente viu que tinha uma grande oportunidade de fazer isso com a jornada do Excel. Então a gente já fez a jornada do Excel, esse é o segundo que está correndo. E o que motivou a gente fazer outra jornada do Excel foi a transformação que a gente viu na vida dos nossos alunos quando eles viram que o Excel pode fazer. Cara, é extraordinário quando você vê uma pessoa te agradecendo que passou numa vaga de estágio de emprego porque simplesmente ela sabia mais Excel que os outros candidatos e que ela foi sua aluna de Excel. Ver pessoas que antes faziam um trabalho no Excel que durava dias, horas, e com alguns cliques elas economizaram um tempo bem bacana e assim elas puderam gastar mais esse tempo com a família, gastar esse tempo mais com outras coisas, com atividades que ajudam a sua saúde. Então isso é o que é mais gratificante, a gente vê que a gente está ajudando as pessoas, não só no trabalho, mas também na vida pessoal delas. E o mais interessante, pessoal, é que nessa experiência que a gente adquiriu com vários treinamentos em várias cidades, consultorias também em várias cidades, a gente reuniu aí uma galerinha, uma galera de ferramentas do Excel, que são essas ferramentas que eu aplico nos meus treinamentos. São essas ferramentas que eu ensino no jornal do Excel. Então tudo, 100% que eu ensino para vocês vem do campo de batalha. Não tem ferramentinha boba que eu ensino para vocês. Não tem coisa que eu nunca vi ninguém usando na vida que eu vou colocar aqui só para encher linguiça. Isso não tem. Tudo que eu ensino para vocês eu tiro do campo de batalha. Seja dos meus treinamentos, seja de consultorias, seja de alguma coisa que eu aplico na minha própria empresa. Então é tudo real, não tem mentirinha, não tem encheção de linguiça.
eu acredito bastante que Excel pode mudar as vidas das pessoas, não só igual eu já citei para vocês no trabalho, mas também educacionalmente. Para mim tinha que ter aula de Excel na primeira série, todo mundo deveria aprender Excel desde o comecinho, e é isso que eu quero pregar nessa jornada do Excel. Cara, então você já pensou, você já chegou a pensar por que algumas pessoas aprendem mais rápido Excel e outras não? Ou então, nem comparando duas pessoas, que uma pode aprender mais rápido e outra mais devagar. Isso é normal, Tem algumas pessoas que realmente aprendem mais rápido, beleza. Mas, já parou para pensar que mesmo uma pessoa assistindo um curso 1, 2, 3 vezes, ela não aprende? Sem comparar com ninguém, comparando com ela mesma, ela não consegue se desenvolver no Excel. Já parou para pensar por que isso ocorre? E por que isso ocorre é bem simples. Dois motivos principais por que isso ocorre. Primeiro, didática. Não adianta. Um professor tem que ter uma boa didática para saber te passar o conteúdo de uma forma bem clara e simples. E a outra, aplicação. Não adianta eu te dar uma aplicação que não serve para nada. Eu tenho que aplicar o Excel em coisas úteis, em coisas do campo de batalha, igual eu falei para vocês. Então, abre agora esse Excel e vamos começar a brincar aí. A gente vai começar essa jornada do Excel, pessoal, comigo te explicando algumas funções mais básicas do Excel, certo? E aí, então a gente vai subindo de nível, vamos construindo aí esse raciocínio aí para eu te ensinar o Excel. Até chegar, né, no nível mais alto que vai ser da jornada, que é você construir sua própria dashboard. Lembrando novamente, para quem não sabe o que é uma dashboard, dashboard é uma planilha do Excel em que tem gráficos, indicadores, números, enfim, mensagens automáticas, tem coisas que indicam o seu desempenho em alguma área. Então, por exemplo, se você for da área financeira, vai ter lá o faturamento por mês, vai ter lá quais são suas despesas, quais são as maiores despesas, os maiores receitos, seus melhores clientes. Então é coisa do tipo que se mostra na dashboard. É uma gestão à vista mesmo de alguma área. E como eu acabei de falar, pessoal, também eu acho que já falei antes, uma dashboard não tem uma área específica, tá? Você pode fazer uma dashboard para a sua área administrativa, para a sua área financeira, para a logística, que também é muito usado, para a engenharia, também que é muito usado, para a gestão de pessoas, para vendas também o pessoal usa muito. Então não tem aí uma lógica correta para você seguir para fazer uma dashboard. Você pode aplicar aí em qualquer área da sua vida. E o interessante, pessoal, é que dashboard é um tópico avançado do Excel. Então por isso que a gente vai construindo um raciocínio. Porque apesar que depois você vai ver que dashboard não é um bicho de 7 cabeças, dashboard é bem simples de fazer. Eu costumo falar que dashboard é a junção de várias coisinhas que você sabe sobre Excel. Você só tem que saber juntar elas, certo? Colocar tudo numa panela e fazer isso virar uma planilha bem bonita, certo? Então a gente já começou desde o nível mais basiquinho, com algumas funções bem básicas que você tem que saber para passar para o próximo nível, beleza? Pessoal, então abre o seu Excel aí e olha, eu vou te dar algumas dicas agora que é bem importante para você aproveitar ao máximo essa aula. De preferência, abre o seu Excel no desktop, não abre o notebook, porque você pode levar o notebook para a cama, pode levar o notebook para o sofá, ali você já vai dormindo, você já desliga a luz, já põe ali um Netflix, enfim. Abre o seu notebook, então abre o Excel no seu desktop, tá? Senta, posição ereta, bonitão lá, abre lá o seu Excel, seja 2013, 2016 e deixa lá. Desligue seu celular ou então deixa no silencioso, pelo amor de Deus. Pessoal, é o seguinte, quanto mais perto o celular tá perto de você, mais é a tendência de você ficar mexendo nele, certo? Então foca, pessoal, foca nessa aula, tá? Foca, ó. É eu e tu e eu, tá? Não dá esse tempo. Apesar que você não tá gastando dinheiro com nada aqui, você tá dando seu tempo, pessoal. Então dê esse tempo para você aprender uma coisa valiosa para você. Te garanto que você não vai se arrepender. Foca então nessa aula, que você vai aprender coisa legal. Então desliga o seu celular, posição ereta, deixa um copo d'água do lado se você ficar com sede e foca nessa aula com esse sucesso. Bora lá então, pessoal. Vamos então começar a aprender com as funções básicas do Excel. E a primeira delas que a gente vai aprender aqui é a nossa queridinha da função soma, certo? Quem nunca usou a função soma no Excel? Todo mundo já usou, certo? É a função mais usada no mundo do Excel. E apesar de ela ser bem simples de ser usada, eu vou te ensinar aqui 3 estratégias de como
usar de um jeito mais inteligente, correto? Bom, então vamos lá. Qual é o jeito mais rápido de você somar alguma coisa no Excel? É você selecionar os números que você quer somar, igual eu fiz aqui, e apertar a tecla de teclado Alt+. Não é o Alt+, da sua calculadora que fica do lado aqui no seu teclado. É a teclinha do mais que fica junto com o igual, tá? Então você apertando Alt+, ele vai lá e soma rapidão para você, certo? Numa tecla de teclado simples, fácil e claro. Jeito 2 é você usando a função soma. E aqui tem alguns detalhes que eu quero destacar para você, que vai servir também para ensinar vocês as outras funções. Quando digito igual soma, perceba que ele me traz aqui todo o menu de funções e também começa com a palavra soma, tá vendo? E percebam que conforme eu vou apertando a setinha do teclado, ele vai passando para as outras funções, correto? E percebam que aparece na frente um resuminho o que cada função faz, qual que é o objetivo dela, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai achar a função soma, certo? Que é a primeira aqui. Você vai ou apertar o Tab, que é aquela teclinha do seu teclado que tem as setinhas invertidas, ou então você vai dar um duplo clique na função soma. Se você apertar um Enter, você vai dar um erro aí, você vai ver, certo? Então, vou dar um duplo clique aqui. Beleza, deu um duplo clique. Quando você seleciona a função, aparece aqui dentro, ó, dentro dela, entre os parênteses, algumas coisinhas sobre a função. Essas coisinhas são características de cada função. Cada função tem essas coisinhas diferentes. E o que são essas coisinhas? São argumentos. O que é um argumento de uma função? É o que faz a função funcionar. Simples assim. O que faz a função soma funcionar? Quais são os argumentos dela? São números. Perceba que aqui tem número 1, número 2. Conforme eu vou passando, eu vou apertando ponto e vírgula para mudar de argumento, perceba que coloca número 3, número 4, número 5 e assim por diante. Nesse caso, a função soma não tem um limite de argumentos. Você pode digitar aqui números, certo? Então não tem limite. Perceba outra coisa, que tem argumento que tem em negrito e tem argumento que não está em negrito. Qual que é a diferença? O argumento que está em negrito é o que eu estou digitando no momento. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 15, o número 15 vai influenciar no número 1, que é o número 1 que está em negrito, certo? Essa é a diferença entre negrito e não em negrito. Agora, pessoal, tem argumento que está entre colchete e tem argumento que não está entre colchete. Qual que é a diferença? O que não está entre colchete, ele é obrigatório. Então, no caso da função soma, o único argumento aqui que é obrigatório é o número 1, tá vendo? Só esse argumento aqui que é obrigatório. Enquanto que os outros, ó, percebe que todos os outros têm colchetes neles. Logo, eles não são obrigatórios. Eles não são necessários serem colocados aqui para a função soma funcionar. Então, por exemplo, se eu digitar só 15 aqui e dar um Enter, ele somou 15, certo? 15 com nada dá 15, normal. Beleza? Então, depois de contar esses detalhes para você sobre as funções, vou aqui voltar, né? Escrever igual soma. E basta você selecionar, né, os números que você quer somar. Dá um Enter e voa lá. Esse é o segundo jeito mais fácil, mais rápido de você usar a função soma, certo? Qual que é o terceiro jeito? O terceiro jeito é mais para conferência, não é muito para você deixar na sua planilha, é mais um jeito de você conferir que o que você está fazendo está correto. Então você selecionar alguns números da sua planilha, certo? Perceba que aqui embaixo, ó, ele cria um menu rápido no Excel. Esse menu já traz a média para você, a contagem das células e a soma delas, tá vendo? Então, esse menu rápido já te traz a soma. É claro que não tem como você pegar esse número aqui e trazer para a planilha, e é claro também que a função soma é uma função bem básica, então dificilmente você vai errar a função soma, mas você vai ver que conforme a gente vai aqui dificultando um pouco, vai subindo o nível do uso das funções, você vai ver que esse menu rápido é bem útil para a gente conferir que o que a gente está fazendo está correto mesmo, certo? Então essa foi a função soma, pessoal, bem tranquilo. E na função soma, pessoal, igual qualquer outra função, você pode usar uma ferramenta do Excel que chama preenchimento automático. Essa talvez seja a ferramenta mais otimizadora de processo que o Excel tem. Ela facilita muito a nossa vida. Então, por exemplo, você concorda comigo que eu quero fazer a função soma até o mês de dezembro, correto? Então a gente pode clicar aqui no primeiro mês e clicar nesse quadradinho aqui, ó, que fica no canto inferior direito dessa célula quando a gente clica. Esse quadradinho se chama alça de preenchimento. Quando a gente clica nesse quadradinho verde ou preto, dependendo qual é o seu Excel, você pode clicar e arrastar para o lado, ó, que ele vai entender que você queria fazer a função soma em cada mês e rapidamente ele vai executar a função soma coluna por coluna, mês por mês, certo? Daqui a pouco a gente vai ver que essas puxadas que a gente dá tem algumas restrições, mas isso é assunto para outras videoaulas, certo? Bom, então essa foi a função soma, vamos para as próximas.
Funções matemáticas básicas. A função média, ela simplesmente calcula a média aritmética, correto? O que você tem que tomar cuidado, que como a função média tem acento agudo, você tem que colocar acento agudo nela também. Por quê? Você vir aqui digitar só média, o que vai acontecer? Provavelmente você vai selecionar a função média, só que a função média, como você pode ver aqui no resuminho que ela traz, ela não traz a média pra gente, e sim a mediana, ok? Então você tem que tomar cuidado com isso. Toda função que tem acento agudo, tem que ter acento agudo também no nome da função, beleza? Vou dar um tab na função média e basta você selecionar qual intervalo que você quer calcular a média. Por exemplo, selecionar aqui o mês de abril, ó, na área 1, 2 e 3, dá um Enter, ele vem aqui para mim e calcula a média aqui do nosso mês de abril, quanto que o mês de abril que faturou das 3 áreas, certo? E uma média aí de faturamento, beleza? Máximo e mínimo, mesma coisa, eu posso digitar igual máximo. Máximo também tem acento agudo, tá? Então presta atenção nisso, dá um tab aí no máximo. A função máximo simplesmente traz o maior número de uma sequência de números. Não tem segredo. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, selecionar na área 1 até dezembro, de janeiro até dezembro, eu posso dar um Enter. Eu posso perceber, por exemplo, que a máxima venda da minha área 1 foi 6.200, certo? O maior faturamento, ok? Depois eu posso conferir aqui que esse maior faturamento dela ocorreu de junho até dezembro, beleza? Já a função mínimo, se a função máxima traz maior número, adivinha só que faz a função mínimo? Exato, traz o menor número de uma sequência de números, certo? Então é só eu selecionar aqui de novo, qualquer sequência de números, dá um Enter e vai lá e traz para mim, e eu sei que a menor venda da minha área 1 foi de R$5.000, que ocorreu aí de janeiro até maio. Beleza, pessoal? Então essas foram funções matemáticas básicas, que apesar de ser básicas, são bastante usadas aí na hora de a gente montar dashboards. Show? Beleza, vamos começar a subir um pouquinho o nível. Função C. Pessoal, o que a função C ela traz pra gente? É bem simples, ó. A gente fala para a função C olhar para alguma célula. Faz assim, função C, olha para tal célula. Se tal célula estiver escrito isso, você me retorna isso. Agora, se essa tal célula estiver escrito outra coisa, você vai me retornar outra coisa. É mais ou menos assim que a gente conversa com a função C. É bem simples. Vamos lá então. Igual C, certo? Aqui a gente tem uma planilha de notas de aluno, certo? Que tem o bimestre 1 até o quarto bimestre e tem a média dele nesses 4 bimestres, certo? Então, dependendo da nota dele, ele é aprovado ou reprovado. Simples assim, certo? Então, olha só, e nessa coluna de status é que vai vir se aprovado ou reprovado, dependendo da média dele, certo? A função C, pessoal, ela tem 3 argumentos. Rubens, mas como você sabe que tem 3 argumentos? É só você olhar nas divisórias do ponto e vírgula. Teste lógico está antes do primeiro ponto e vírgula, então é 1. Entre o primeiro ponto e vírgula e o segundo tem um valor se verdadeiro. E depois do último ponto e vírgula tem um valor se falso. Então os pontos e vírgulas, pessoal, eles separam os argumentos, tá? Então a função C tem 3 argumentos. O primeiro é o teste lógico. O que é o teste lógico da função C? O teste lógico é alguma comparação que a gente quer provar que é verdadeiro ou não. Nesse caso, qual que é a comparação que a gente quer fazer? A gente quer comparar a média aqui do Rubens, nesse caso, certo? Dela ser maior ou igual a, por exemplo, 6, certo? Então, qual que vai ser a lógica que eu vou criar aqui? Todo mundo que tiver uma média maior ou igual a 6, vai escrever ali no status, aprovado. Se tiver menor do que 6, vai escrever ali, reprovado, correto? Então, se a célula G6 e está a média do Rubens for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, eu vou escrever o que no valor se verdadeiro? O que é valor se verdadeiro, né? É se o teste lógico der verdadeiro. Então, se o teste lógico der bom, ou seja, se a nota dele realmente for igual ou maior que 6, ele vai retornar aqui para mim, nessa célula que eu estou digitando essa função, um valor se verdadeiro. Simples assim. Então, se for maior ou igual a 6, eu vou escrever aprovado. Só que toma cuidado com uma coisa agora, pessoal. Todo argumento. Todo argumento. E você vai escrever um texto nele, você tem que colocar entre aspas duplas, igual eu fiz aqui. Rubens, mas é todo argumento mesmo? É todo argumento, sem exceção. Colocou texto no seu argumento, aspas duplas nele, certo? Beleza, ponto e vírgula. Então, pessoal, se o valor se verdadeiro é se o teste lógico deu bom, o valor se falso, adivinha só, é se o teste lógico deu ruim. Então, se o teste lógico deu ruim, ou seja, se a média do aluno ali for menor que 6, e que vai retornar, entre aspas duplas, reprovado. Certo? Pode dar um Enter.
ele retornou aprovado, que a média dele é 7,3. Eu posso puxar aqui para baixo. Quando eu puxo para baixo, os dois de baixo ficaram reprovados, que a nota dele é menor que 6. Então aparentemente deu certo. Vamos testar? Eu vou escrever aqui no Rubens, eu vou falar que o terceiro bimestre dele foi 0. Quando eu dou 0, a média dele fica menor que 6, logo fica reprovado. E eu vou dar uma aumentada aqui na nota da Patrícia, eu vou dar um 10 aqui para ela. A nota dela sobe maior que 6, né? Então automaticamente o status dela vai para aprovado. Certo, pessoal? Então essa foi a função mais basiquinha, apesar de ser considerada uma função intermediária, é uma função mais básica da classe das funções condicionais, beleza? Então vamos subir um pouquinho mais o nível e vamos agora para o soma Cs. Pessoal, o soma Cs ele também é bem simples de entender. A teoria dele é assim: você vai somar determinados números se eles tiverem determinados critérios que você quer. Por exemplo, vamos supor que você está numa sala de aula, você quer somar os alunos que estão de boné. Então, o seu critério é boné, certo? Tem que estar de boné. Então, tem um aluno sem boné, você não soma. Tem um aluno com boné, você soma. Tem um sem boné, você não soma. Tem um com boné, você soma. É isso. De um jeito grosso, é isso que a função soma ele faz. Ela vai somar números seguindo alguns critérios que a gente dá para ela, certo? Beleza, então vamos lá. Aqui a gente tem uma planilha de ordem de pagamento, certo? Em que a gente tem os meses. Tem uma classificação aqui, certo? Tem um plano de conta, ou seja, se o produto que a gente vendeu foi livro ou apostila. E tem um status de pagamento, se já foi pago ou não, certo? Beleza. Então, eu quero somar aqui, ó, nessa célula, os livros que já foram pagos em janeiro, certo? Livros já foram pagos em janeiro. Simplesmente isso. E como que a gente vai fazer isso? Usando a função soma Cs, já que a gente quer somar coisas seguindo critérios, correto? Vamos lá, então. A função soma Cs, pessoal, também ela não tem um limite de argumentos, porque a gente pode utilizar aqui infinitos critérios. Nesse caso, a gente vai utilizar 3, né? Mês, né? Janeiro, fevereiro ou março, livro, apostila e pago ou não pago. Mas pode ser que você tenha mais argumentos, pode ser que você tenha mais critérios. Então, não tem limite de argumentos da função soma Cs, correto? O primeiro argumento da função soma Cs é qual é a sua coluna, qual é o seu intervalo que compreende os números que você quer somar. Então eu vou falar para o Excel que os números que eu quero somar começa aqui, ó, na célula E6, certo? Eu vou apertar Ctrl Shift para baixo para ele ir até a minha última célula dessa coluna, certo? Então os números que eu quero somar estão aqui, beleza? Vou dar um ponto e vírgula. E agora, pessoal, é fazendo zigue-zague. Intervalo de critério 1, critério 1. Intervalo de critério 2, critério 2. E assim até acabar os critérios. Como assim, Rubens? Você vai escolher um dos seus 3 critérios para começar a contar para o Excel, dessa primeira coluna que você selecionou, quais são os números que você quer somar. Rubens, eu posso começar pela coluna de livros na apostila, pago ou não pago, janeiro, fevereiro, março. Por qual coluna eu começo? Tanto faz. A ordem dos critérios não altera o resultado. Vou começar então, por exemplo, com a coluna, o critério de meses, certo? Janeiro, fevereiro ou março. Cliquei aqui na primeira célula do meu intervalo de dados, certo? Ctrl Shift para baixo, correto? Apertei ponto e vírgula. E agora que você vai me perguntar o seguinte: qual que é o seu critério 1? Ou seja, dessa coluna que você acabou de selecionar, qual o critério que você quer dela? Eu vou falar para ela que eu quero o critério janeiro. Vou clicar aqui em janeiro. Ah, Rubens, por que você clicou nessa célula e não escreveu manualmente? Eu teria ter vindo aqui escrito janeiro, manualmente. Deveria. Por que você clicou nessa célula? Bom, primeiro que você clicar numa célula é muito mais fácil que você digitar o nome, correto? E segundo que daqui a pouquinho você vai entender bem melhor a facilidade que isso vai nos trazer, correto? Por enquanto, só clica na célula de janeiro aí, certo? Daqui a pouco você vai entender melhor. Ponto e vírgula, meu intervalo de critério 2. Então, eu vou clicar aqui em livro, Ctrl Shift para baixo, correto? Vou apertar aqui ponto e vírgula e vou falar para o Excel que dessa coluna que eu acabei de selecionar, o argumento que eu quero é livro. Aqui está tampado, está aqui atrás, né, que a função está muito grande aqui, ó, mas aqui atrás está escrito livro, tá? Vou dar um ponto e vírgula e vou para o meu terceiro intervalo de critério agora, que é pago ou não pago. Cliquei aqui em pago, Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula. Eu vou falar que o critério que eu quero dessa coluna agora é pago, que está escrito aqui bonitinho. Beleza? Feito isso, eu vou apertar Enter, ele me retornou 600. Interpretando o resultado, o que eu tenho então? Que
que eu tenho R$600 de livros que já foram pagos em janeiro. Percebe então como essa função soma vezes é bacana? Ela soma números dependendo dos critérios que a gente dá, beleza? Então, se você não soubesse Excel, o que você ia ter que ficar fazendo? Pegar uma calculadora, igual eu fazia lá na época de engenharia, você ia ter que ficar batendo, ó. Ah, é janeiro, é livro, já tá pago? 400. É janeiro, é livro, não tá pago? Não vou somar. Você ia ter que fazer isso um por um, certo? É lógico que aqui a gente tem um banco de dados micro, tem uns 15 dados aqui. Se tivesse 100 dados nesse banco de dados, cara, você ia ficar o dia inteiro fazendo isso, hein? Certo? Então a função soma 6 quebra um galho danado pra gente, beleza? Agora, pessoal, se você for puxar para baixo e puxar para o lado aqui, do jeito que você aprendeu, igual nas funções passadas, você vai ver que não funcionou igual a gente fez nas funções passadas, certo? E por que não funcionou? Porque a gente não travou as referências. E agora a gente entra num assunto que é bem importante no Excel e que é o assunto que faz a maioria das pessoas brecar no seu ensinamento de Excel. Por quê? Pessoal, é o seguinte, você tem que entender algumas coisas, tá? Uma coisa que você tem que entender que é bem simples. Quando você clicar aqui dentro da função somar 6 certinho que você fez, clique aqui dentro, a função abriu, certo? Perceba que tudo que ela está pegando aqui dentro da função, ela colore em volta. Então perceba só, que E6 até E17 ela coloriu de azul aqui no meu caso, certo? Então E6 até E17 também está colorido de azul, tá vendo? B6 até B17 ela coloriu de vermelho. Então B6 até B17 é também colorido de vermelho em volta. Então perceba que ela colore da mesma cor as coisas que ela está pegando aqui dentro da função, certo? Beleza, já entendeu isso. Agora, olha só, quando eu clico aqui dentro dessa última função, a minha aqui de março, o que acontece? Quando eu clico aqui nela, ó, olha só como os bancos de dados que eu peguei aqui dentro da função já está tudo atrapalhado, está tudo fora de ordem. Ó. Esse daqui, ó, que deveria estar aqui, ó, olha só onde que ele está. Ele está aqui, ó, tá vendo? Esse daqui que deveria estar aqui, ó, olha só onde que ele está. Eu estou pegando coluna aqui, ó, que não tem nada dentro. E por que isso acontece? É bem simples, pessoal. Quando você arrasta uma função para baixo ou para o lado, tudo que está dentro da função também vai para baixo ou vai para o lado, certo? Aí que você tem que aprender o conceito que eu vou ensinar agora para você, que é congelar os seus argumentos. Quando você congela os seus argumentos, as tabelas não andam, as tabelas ficam no mesmo lugar que você tinha colocado antes, correto? Beleza, você já entendeu isso, agora eu vou te ensinar como é que você faz isso, certo? Seguinte, pessoal, isso é tão importante no Excel, o Excel criou um atalho de teclado só para você congelar os seus argumentos, que é o atalho de teclado F4. Pode ser que no seu computador seja FN F4, dependendo da configuração que está nele. Então, pessoal, eu vou te ensinar a pensar do jeito certo, ok? Para você não arranjar confusão, certo? Bom, seguinte, vou clicar aqui, certo? O primeiro passo que você vai dar é o seguinte, você vai olhar argumento por argumento da sua função, percebe que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos 7 argumentos na função soma 6 que a gente acabou de fazer, certo? Você vai olhar argumento por argumento e você vai achar os argumentos que tem 2 pontos. Como assim, Rubens? O primeiro argumento aqui, E6 está aí 17, tem 2 pontos no meio deles? Tem. Beleza. O segundo tem? Tem também. O terceiro tem 2 pontos? Não tem. E 5 só. Não tem 2 pontos, certo? O quarto argumento tem 2 pontos no meio deles? Tem. Beleza. O quinto tem? Não. O sexto tem? Tem. O sétimo tem? Não. Então o primeiro, o segundo, o quarto e o sexto argumentos não, quer dizer, tem 2 pontos, correto? Todos os argumentos que tem 2 pontos, você vai selecionar e vai apertar F4. Quando você apertar F4, ele vai colocar cifrão em todos os argumentos, em todas as células. Vai colocar o cifrão no meio deles, tá vendo? Esse cifrão significa que você congelou o seu argumento, certo? Perceba só a diferença, olha só, saca só. Olha só, eu vou puxar para baixo, só para baixo eu vou puxar essa célula aqui agora, certo?
Eu vou clicar aqui dentro da apostila. Perceba só, pessoal, o E6 até o E17 está com cifrão, correto? Olha só como ele está bonitinho no lugar, tá vendo? Enquanto que os outros, como eu puxei aqui uma célula para baixo, tá todo mundo uma para baixo, tá vendo? E essa coluna aqui devia estar aqui, ó, mas ela está aqui. Essa deveria estar, essa deveria estar aqui, mas ela está aqui. E essa deveria estar aqui, mas ela está aqui. Enquanto essa que está com cifrão, ó, tá no lugar certinho, ó, tá vendo? Então essa é a diferença de argumento com cifrão e sem cifrão, beleza? Então vamos lá. Segundo argumento tem cifrão, taca F4 nele. Quarto argumento tem cifrão, taca F4 nele. Sexto argumento tem cifrão, taca F4 nele. Por quê, pessoal? Porque a gente nunca vai querer que a nossa tabela ela se locomova. A gente nunca vai querer que a nossa tabela venha para cá, ó, ou venha para cá, tá vendo? A nossa tabela sempre vai ficar fixa os intervalos de critério, sempre. A gente sempre vai querer que eles se mantenham fixos, certo? Por quê? Se ele não tivesse mantido fixo, se ele puxar aqui para baixo, o que vai acontecer? A minha função não vai pegar esses primeiros argumentos aqui, ó. A minha função só pega os argumentos que estão dentro do colorido, certo? Então, você sempre tem que colocar cifrão onde tem 2 pontos, correto? Beleza, Rubens. Isso já entendi. Se eu puxar aqui para baixo e para o lado, ainda não está funcionando, né? Não está, beleza. Mas vamos continuar aqui. Pessoal, depois que você colocar cifrão em todo mundo que tem 2 pontos, você vai pensar nos carinhas que estão sozinhos. Que nesse caso aqui, né, é a célula I5, H6 e H5. Vamos uma por uma então. Célula I5, que é essa célula aqui que está colorida de janeiro, certo? Beleza? Seguinte. Quando eu puxar para o lado, quando eu puxar essa função aqui para esse lado aqui, ó, eu vou querer que janeiro venha para cá e para cá novamente. Para cá e para cá. Eu vou querer, porque quando eu puxar para o lado, ele automaticamente vai pegar a palavra FEV. Logo, FEV, esse FEV aqui, ó, tá igual esse FEV aqui da minha tabela. Logo, os critérios vão bater certinho, que está escrito igualzinho. Logo, o Excel vai pegar esse critério e vai somar direitinho. Então, tem que estar escrito igualzinho, certo? Então, quando eu puxar para o lado depois de novo, ele vai pegar um mar. Esse mar está escrito igualzinho esse mar aqui da minha tabela. Logo, ele vai pegar novamente esse mar e vai somar direitinho, porque está escrito igualzinho, certo? Beleza. Então, quando eu pegar o janeiro e puxar para o lado, eu quero que ele me acompanhe. Beleza, show de bola. Porém, quando eu pegar essa célula aqui da minha função, que está aberta, e puxar para baixo, o que vai acontecer? Eu não quero que esse janeiro aqui, ó, venha aqui para baixo. Ó. Eu não quero. Porque aqui, ó, não tem argumento aqui, não tem critério. Os meus critérios de meses estão aqui, ó, essas 3 células. Então perceba que eu vou querer que a coluna se locomova. Eu quero que a coluna I5 vá para J5 e depois para K5 para pegar fevereiro e março. Porém, eu não quero que a linha se locomova. Eu quero que a linha se mantenha fixa. Porque não tem nada na linha 6 e na linha 7. Então a coluna eu quero que ande, mas a linha não. Certo? Logo, eu vou querer travar a minha linha, só que a coluna eu não quero travar. Um jeito mais fácil de você pensar. Isso foi a teoria. Agora eu vou te ensinar o jeito que você tem que pensar na hora de colocar cifrão. Janeiro, fevereiro e março são os seus critérios, certo? Eles estão na mesma linha ou na mesma coluna? Estão na mesma linha, então eu travo linha. Estão em colunas diferentes, então eu não travo a coluna, porque a coluna está diferente, então eu deixo eles nadar. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar o seu argumento I5 e vai apertar F4 uma, 2 vezes. Olha só, quando você apertar F4 2 vezes, ele vai colocar cifrão só antes do 5. Lembrando que coluna é representada por letras, tá vendo? A, B, C, D. E linhas são representadas por números, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a célula I5 corresponde à coluna I da célula 5, correto? Então, quando eu coloco cifrão só antes do 5, ou seja, só antes da linha, ele trava só a linha, correto? E é o mesmo raciocínio que a gente vai fazer para a célula H6. Livro e apostila estão na mesma coluna H, tá vendo? Livro e apostila. Está tampado, mas estão aqui atrás, certo? Porém, eles estão em linha diferente. Enquanto que o critério livro está na linha 6, o critério apostila está na linha 7. Ok? Então o que eu vou fazer? Vou apertar F4 3 vezes agora. Apertando F4 3 vezes, ele vai colocar cifrão só antes da coluna. Logo ele vai travar a coluna H, já que os critérios estão na mesma coluna H. Correto? Show de bola. H5. H5 é mais simples, pessoal. Como todo esse quadrante aqui
é do pessoal que só foi pago, enquanto que o não pago está aqui separado, eu posso travar todo ele, certo? Porque eu não tenho mais de um critério aqui, ó. Aqui só é pago, tá vendo? Só tem pago aqui, ó. Como só tem pago aqui, travei ele inteiro, certo? Agora eu dei um Enter, puxo para baixo e puxo para o meu lado. Agora sim ele me dá os resultados exatos, pessoal. Entenderam? Então perceberam também porque eu não escrevi janeiro e sim eu selecionei uma célula? Porque olha só que interessante. Se eu escrever janeiro aqui, ó, e puxar janeiro para o lado, nesse caso vai dar certo, né? Mas calma aí, vou fazer de jeito diferente. Vou fazer do jeitinho que eu ia fazer ali na função. Vou escrever Jan, certo? Quando eu escrevo Jan e puxo aqui para o lado, perceba que Jan não muda. Jan é janeiro para sempre, janeiro é janeiro, certo? Não muda. Só que ao invés de escrever Jan, igual você poderia ter feito, se não soubesse dessa diquinha minha, você poderia ter clicado aqui, ó, escrito igual a célula I5, que foi o que eu fiz na função. Dei Enter, e quando eu puxo aqui para o lado, ó, perceba que a célula I5 ela vira J5 e depois K5, e dessa forma ele pega os outros argumentos aqui meu também. Entenderam então por que eu escrevo uma célula e não escrevo Jan secão? Porque eu troco minha referência absoluta, que é o Jan entre aspas duplas, por uma referência relativa. Basta puxar para o lado para ele pegar o outro argumento. Certo? Então essa é uma dica que eu dou. Você vai perceber que ao longo das minhas planilhas, eu sempre deixo aqui um esqueminha, tanto em cima como nas laterais, porque eu sei que eu vou puxar para o lado ou para baixo depois. Isso facilita a minha vida, certo? Se você aprendeu bem, tenta fazer o não pago, certo? E se tiver alguma dúvida, você escreva aí nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Vou deixar você fazer sozinho o não pago. Agora, pessoal, vamos aprender o desloque e o corresp, que são as duas funções que a gente vai mais usar lá nas dashboards. São duas funções imprescindíveis para você criar dashboards, certo? Beleza, pessoal, qual é o objetivo aqui? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma lista suspensa aqui no campo de produto. Então eu vou clicar nessa célula, vou vir aqui na guia dados, vou vir aqui em validação de dados, vou pedir para permitir uma lista, e a fonte da minha lista vai do fogão de piso 3 bocas, Ctrl Shift para baixo, dá um OK, e vou lá, a gente tem aqui agora uma listinha suspensa, tá vendo? A gente pode adicionar o produto que a gente quiser. Qual que é o objetivo? Quando eu clicar aqui em algum produto, eu quero que apareça aqui automaticamente o código e o preço dele. Então a gente vai fazer tipo uma função de procura usando o desloque corresp, em que vai procurar o produto e depois de que achar o produto, vai me retornar aqui o código e o preço dele. Certo? Beleza. Pessoal, mas antes de a gente fazer os dois juntos, eu vou ensinar os dois separados para vocês entenderem bem o conceito desses dois caras. Primeiro, corresp. O corresp, pessoal, anota aí o que o corresp faz, hein? Pra você entender bem o conceito. É legal você entender bem o conceito, depois você ir para a aplicação, até você ficar macaco velho naquilo. Porque depois que você ficar macaco velho, já pegar o jeitão, você vai fazer isso aqui sem pensar, tá? Mas por enquanto, como você ainda não mexeu com isso, estou deduzindo, né? Você não mexeu com isso, então é legal você pegar o conceito. Pessoal, o que é o corresp? O corresp é uma função que te retorna a posição. O que é posição? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. A posição de um item em uma lista. Então, por exemplo, o corresp me pergunta aqui, qual é o item que eu estou procurando a posição, que é o valor procurado? Vamos supor que eu estou procurando a posição fogão de piso 5 bocas. Aliás, que eu estou procurando o item fogão de piso 5 bocas. Beleza. Eu já falei para o corresp que eu estou procurando ele. Vou ter vírgula. Agora ele vai me perguntar, beleza, Rubens, você está procurando o fogão de piso 5 bocas. Mas aonde que eu vou achar esse fogão de piso 5 bocas? Eu vou lá para ele que ele vai achar ele por aqui, ó, nessa coluna aqui, certo? Beleza, eu já contei para ele o que eu estou procurando, eu já contei para ele também aonde que ele vai procurar, correto? Vou ter vírgula. Esse terceiro argumento, pessoal, é praticamente uma constante. Ele está me perguntando se eu quero uma correspondência exata, ou seja, se eu estou procurando exatamente o fogão de piso 5 bocas ou estou procurando alguma coisa aproximada. Nesse caso, estou procurando uma correspondência exata. Numa próxima aula eu posso explicar melhor, mas em 99,9% dos casos você vai achar uma correspondência exata. Então, duplo clique nessa opção, fecha parênteses, dá OK. E te retorna 3. Então, pegaram como que é o jeitão da coisa?
o CoResp te retorna a posição, ele me retornou a posição 3. Logo, o fogão de piso 5 bocas está na posição 3 desses dados aqui que eu selecionei. O CoResp ele sempre conta de cima para baixo e da esquerda para a direita, certo? Então, bem simples, pessoal. Então, o que eu posso concluir desse resultado que o CoResp me deu? Que o fogão de piso 5 bocas está na terceira posição da minha matriz aqui de produtos. Simples assim, ele te retorna a posição, certo? Agora, o que o deslock ele faz? O deslock, pessoal, eu costumo brincar que o deslock ele é como se fosse aquele joguinho de torrinha que você jogava na sua infância. Lembra? Que você jogava os dados, você pegava uma torrinha, dava, quem chegava primeiro no destino ganhava o jogo, etc. Um jogo de tabuleiro. Qual que é a diferença? Que aqui você que é os dados, você que determina quantas linhas e quantas colunas que a sua torrinha vai andar. Simples assim. Bom, vamos lá então. O deslock tem 3 argumentos principais. O primeiro se chama referência, o segundo se chama linhas, ou lins, né, o jeito que está ali, e o terceiro se chama cols ou colunas, certo? É só abreviação. O que é referência? Referência é onde que a sua torrinha está no momento, ou seja, é o seu ponto de partida. Vamos supor que o meu ponto de partida seja essa célula aqui, C6. Eu estou fazendo um exemplo meio tosco só para você pegar o jeitão da coisa do deslock, tá? Isso ainda não está útil, isso é só para você aprender como é que faz. Então, a minha referência, meu ponto de partida, é a célula C6, correto? Ponto e vírgula. Ele vai perguntar, a partir da célula C6, quantas linhas eu quero andar. Se eu colocar 2, por exemplo, ele vai andar 2 linhas para baixo. Se eu colocar menos 2, ele vai andar 2 linhas para cima, certo? Então, negativo para cima, positivo para baixo. Deixar menos 2, ponto e vírgula. Agora ele pergunta quantas colunas eu vou andar. Mesma coisa, se eu colocar aqui 1, ele anda uma coluna para a direita. Se eu colocar menos 1, ele anda uma coluna para a esquerda. Eu vou deixar menos 1 também. Eu não vou mexer com a altura e largura agora. Perceba que ele está entre colchetes, logo eles não são obrigatórios. Vou fechar aqui minha função e vou dar um Enter. Ele me retornou a palavra nome do produto. Então veja só, eu comecei, minha referência, meu ponto de partida, né? Foi a célula C6, que é essa célula aqui. Eu pedi para ele andar 2 linhas para cima e uma coluna para a esquerda. Ele me retornou o conteúdo dessa célula. Então eu percebo que enquanto o CoResp me retorna a posição de uma célula, o deslock me retorna o conteúdo de uma célula. Pessoal, fixa bem esses 2 conceitos, tá? Para você não confundir. CoResp retorna a posição, deslock retorna conteúdo, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos aplicar esses 2 caras agora nessa aplicaçãozinha que eu fiz aqui de procura de dados de um determinado item. Nesse caso aqui vai ser a geladeira de 450 litros invertida, beleza? Vamos lá. Aqui no campo de código, então, eu vou começar com igual deslock. Aí você pode estar perguntando, mas por que o Rubens vai colocar o deslock primeiro e não CoResp? É só você pensar, o que eu quero que retorne aqui no final? Não é o conteúdo de uma célula que eu quero o código? Então eu quero que o final dessa função que eu vou montar aqui retorne para mim um conteúdo. Como eu quero que retorne conteúdo, o deslock tem que ser a função mais por fora dessa função. Porque se eu colocasse o CoResp mais por fora, no final ele me retornar uma posição e não um conteúdo, correto? Beleza, então eu vou usar a função deslock. Qual que vai ser o meu ponto de partida do deslock? Vai ser a célula B4. Aí você vai me perguntar, Rubens, mas por que a célula B4? Não pode ser a célula B5, B6? Pode ser a célula Z1? Pode, sem problema nenhum. Mas é uma diquinha que eu dou para você, que você tem que guardar isso aí também, anota isso aí também. A referência do seu deslock, sempre coloque ele na ponta esquerda superior da sua tabela. Ponta esquerda superior da sua tabela. Por quê? Porque você concorda comigo que se eu colocar minha referência aqui, ó, ele só vai andar para baixo e para a direita para pegar os dados? Porque não tem dado aqui para a esquerda e para cima. Logo, eu deixo ela mais fácil, porque se eu colocasse a minha referência aqui, ó, ela poderia andar em 4 direções diferentes. Isso ia complicar demais na hora de eu montar essa função. Como eu coloquei ela no canto esquerdo superior, eu restringo isso para 2 lados para ela andar somente, para baixo e para o lado direito. Isso facilita muito a minha vida. Então por isso que toda referência sempre coloque uma célula do canto esquerdo superior.
correto? Beleza, já coloquei aqui, outra vírgula. Aí vai perguntar o seguinte: quantas linhas para baixo eu quero andar? E agora que vem roteando a coisa, ó. Se eu colocar, eu estou procurando geladeira de 450 litros, certo? Invertida. A geladeira de 450 litros invertida está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células abaixo. Então você poderia vir aqui e digitar 8. Beleza. Iria dar certo. Você ia achar o código da geladeira 450 litros invertido tranquilamente. Só que quando eu vim aqui nessa lista que eu montei aqui primeiramente, e se eu mudasse aqui para geladeira 250 litros somente, esse 8 aqui, ó, ele não ia se adaptar ao que eu quero, ele não ia virar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse 8 não ia virar um 5 para pegar o código do novo produto que eu selecionei aqui. Então, quando eu coloco o número secão aqui, ó, eu estou restringindo a ele procurar somente um produto. Não é isso que eu quero. Eu quero que, ao selecionar qualquer item na minha célula, esse desloque aqui procure qualquer código que eu selecionar aqui. Logo, eu tenho que colocar aqui, ao invés de 8, eu tenho que colocar uma coisa adaptável. Se adapta ao item que eu seleciono aqui. E qual vai ser essa coisa? CoResp. O CoResp ele vai retornar para mim a posição desse item aqui, outra vírgula, na minha lista de produtos, outra vírgula, 0. Olha só que interessante, vou fechar o parênteses aqui do CoResp. O CoResp, por exemplo, geladeira de 450 litros, certo? Quando esse CoResp aqui correr dentro da função deslock, ele vai retornar para mim o número 8, porque está na 8ª posição, certo? Quando eu mudar geladeira 450 litros invertida para fogão de piso 3 bocas, o CoResp não vai retornar mais 8, vai retornar 1. Dessa forma, com o CoResp, eu dinamizo a procura pela linha do meu deslock. Não fica uma coisa fixa, fica uma coisa adaptável, certo? Então o CoResp vai servir aqui para quê? Ele retornar para mim o número, que esse número vai ser o tanto de linhas que o meu deslock vai andar, certo? Simples assim. Ponto e vírgula. Colunas. Beleza, já contei para o meu deslock que o ponto de partida dele vai ser essa célula. Eu já contei para ele que o tanto de linhas que ele vai andar vai ser o CoResp que vai mandar. E para ele retornar para mim o código, quantos colunas ele vai ter que andar? Isso é só você olhar para sua referência. Minha referência é essa daqui, certo? Se eu pegar código, quantas colunas eu tenho que andar, pessoal? Uma coluna, certo? Para a direita. Simples assim. Então eu venho aqui e coloco 1, correto? Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Ele me retorna G45L. Bateu, certo? G45L. Quando eu mudo aqui, ó. Deixa eu ver, pegar o que. Aqui também mudou, vai pegar aqui um de cima. Fogão de piso 3 bocas. Cliquei, FP3. Então tá automatizado. Eu posso procurar aqui qualquer produto que vai me retornar o código exato. Certinho, pessoal? Antes de eu puxar para baixo, eu vou colocar cifrão. Rubens, mas como eu vou ter que... quando que eu vou ter que pensar se tem que colocar cifrão ou não? Pessoal, simples. Você vai arrastar para baixo ou para o lado a sua célula, você tem que pensar se tem que colocar cifrão ou não. Sem exceção. Lá atrás, eu não quis brincar disso ainda, porque eu sabia que quando eu puxasse, não ia precisar de cifrão. Na função C, soma e assim por diante. Só que eu recomendo que toda função que você for fazer e for puxar para baixo ou para o lado, você tem que pensar se tem que colocar cifrão ou não, tá? Toda. Até você ficar macaco velho e você já pegar isso no ar, você só de olhar você já saber, tá? Isso vai acontecer. Conforme você vai usando Excel, você vai pegando a manha e daqui a um tempo você vai fazer isso automático. Igual andar de carro. Andar de carro no começo é muito difícil, é muito passo e tal. Hoje você dirige carro e nem vê, certo? Beleza. Aqui, pessoal, então, na função deslock, você ganha a primeira regrinha de ouro que eu passei para vocês, que foi aonde tem 2 pontos, coloca cifrão. Então aqui dentro do CoResp, ó, tem 2 pontos aqui, F4 nele, certo? O que faltou então para a gente pensar no B4 e no G4, certo? O número 1 é o número, né? Então não coloca cifrão. A gente só coloca cifrão, pessoal, em células, tá? A gente não coloca cifrão em número, texto, em nada, só em células. B4 é onde está minha referência. Eu vou querer mudar de referência conforme eu puxo para baixo? Eu não vou querer. Minha referência sempre vai ficar aqui, ó. Então F4 nela. G4 é onde está a minha lista. Eu vou querer
mudar de local, minha lista, eu quero que ela venha para cá, ou quando eu puxar para baixo, não quero, né? Minha lista sempre vai ficar aqui, né? Sempre vai ficar aqui. Como ela sempre vai ficar aqui, ó, F4 nela, certo? Eu vou dar um Enter, vou puxar para baixo, certo? Ele me retornou a mesma coisa, mas é só tirar do 1 aqui, ó, e colocar 2. Porque como agora eu quero o preço, eu tenho que andar 2 colunas para a direita em relação à minha referência, certo? Dou um Enter e vou lá, ele me retorna o preço e o código correto. Quando eu mudo aqui para qualquer outro, ele me retorna direitinho aqui os dados dessa procura. Certo, pessoal? Então, essas foram as funções que você tem que aprender aqui primariamente para a gente começar a gente aprender sobre dashboards. Se você estudar tudo, se você aprendeu tudo que eu te passei aqui, eu tenho certeza que você vai começar a gerar resultados nas suas planilhas. Agora, depois que você aprendeu essas funções, com esses exemplos práticos que eu te dei, e para a gente começar a construir nosso dashboard, a gente tem que começar a planejar a mesma. A gente tem que saber quais indicadores a gente vai colocar no dashboard, montar o esqueleto da nossa dashboard, montar uma planilha lixo, onde a gente vai colocar tabelas e contas auxiliares, aprender algumas funções diferentes que eu vou mostrar para vocês, aprender a dinamizar e a criar gráficos, aprender também a criar algumas ferramentas que estão na guia do desenvolvedor, que são algumas ferramentas muito usadas em programação VBA, porém eu vou usar elas aqui sem programação para facilitar a nossa vida. Eu vou te ensinar na próxima videoaula, que é a aula 2 do Jornal do Excel. Tranquilo? Pessoal, a dica que eu dou para você, a sugestão que eu dou para você é: veja esse vídeo novamente, tá? Gaste um tempo para você. Esse não é um tempo que você está dando para mim, não. Eu já sei que Excel, eu não preciso disso. Quem precisa de Excel é você, tá? Então assista esse vídeo novamente até você pegar tudo. Pega muito bem como é que funciona o cifrão, isso é extremamente importante. Pega o conceito, qual é a diferença de slot com o RESP, como que você trabalha com soma Cs, como você trabalha com as funções mais básicas. Veja, reveja, tire as suas dúvidas nos comentários. Todo comentário que você digitar aqui, eu vou responder você prontamente, tá? Então se tem dúvidas, se inscreve aí que eu vou tirar a sua dúvida. Não fica com dúvida, tá? E na próxima videoaula a gente vai continuar montando a nossa dashboard, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou dessa aula, rola para baixo, deixe seu comentário. Mesmo que não for uma pergunta, fala o que você está pensando, o que você achou. Eu tenho que saber, pessoal, que o que eu estou fazendo aqui está servindo para você mesmo, tá? É isso que move a gente a fazer coisas gratuitas. É isso que move a gente a todo dia postar conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, tá? Então eu preciso saber se você está gostando. E se você não está gostando, pessoal, não tem problema. Escreve aí que eu conserto, tá? Eu adoro feedback negativo, que é assim que eu melhoro, beleza? Então, e se você gostou bastante, pessoal, recomenda para um amigo seu, dá uma força aí pra gente. Para o seu amigo também ficar sabendo do jornal do Excel, para ele também aprender. Compartilha no Facebook, compartilha no seu trabalho. Pô, é gratuito, a gente está fazendo isso aqui na raça para você aprender mesmo, tá? E o mais importante, pessoal, igual eu falei anteriormente, não adianta você ir para a segunda aula sem ter assistido a primeira, tá? Não adianta. Porque eu fiz de propósito isso. Eu fiz um curso que uma aula depende da outra para você não pular etapa, tá? Não adianta pular etapa. A primeira aula vai servir para a segunda, que vai servir para a terceira, para você atingir um nível bacana para você construir suas próprias dashboards, tá? Então, pessoal, novamente, gostou? Dá um like, segue a gente no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, para você ficar por dentro de novas dicas, tá? Todo dia a gente posta conteúdo lá. Se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? Que é bem importante para a gente aumentar nosso pacotão de amigos. E eu vejo vocês na próxima aula de Jornal do Excel. E até lá, abraço!